Arauardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Kimetsu no Yaiba Movie Mugen Renshahan, o filme de Kimetsu no Yaiba, a adaptação do Arco do Trem Infinito, onde vemos que o verdadeiro protagonista do filme é o nosso querido Rengoku-san, que vai enfrentar o Lua Superior porque foi lançado um PV, mesmo o filme tendo sido lançado já nos cinemas do Japão. Eu até agradeço ao Fatball porque eu quero continuar produzindo algo em torno do filme de Kimetsu, né? Infelizmente, como eu não posso assistir o filme porque não estou no Nippon, ocorre que, graças a Deus, teve um PVzinho, assim eu posso matar a saudade, posso ver um pouco já como tá a adaptação, porque esse arco foi lindo, perfeito, eu choro até hoje lembrando do que aconteceu, tenho ódio especial pela casa, aquele desgraçado, mas para todo caso, o Uni é assim, né? Quando a gente sabe a tragédia deles, a gente até sente um pouco de dó e compreende, mas mesmo assim eu não perdoo aquele desgraçado, não. Para todo caso, eu tenho muita coisa para falar sobre esse PV, porque Kimetsu está bombando, isso mesmo que você ouviu, o filme já está em mega sucesso, já arrecadou mais de 10 bilhões de ienes, ainda faz menos de 2 semanas que esse filme está nos cinemas do Japão, ocorre que no momento atual só está lançado no Japão, quem dirá então quando for para a América do Norte, imagine, vai bombar mais ainda, e eu aqui esperando o Blu-ray, né, para eu poder assistir, mas para todo caso, graças a Deus, foi a adaptação do mangá, material canon, então eu já sei o que acontece. Então, é só esperar que 2021, logo tá aí o filme, né? Vamos ter fé, rezar, esperança. Quem sabe, no melhor dos casos, até uma plataforma de streaming não traz esse filme, o que pode ser até mais rápido que o próprio Blu-ray ser lançado, não é mesmo? Mas para isso a gente tem que ir nas redes sociais e falar, ô, Propaganda X, ou Stream X, traz esse filme aqui pra nós, a gente quer assistir. Mas, para todo caso, voltando ao foco central aqui do vídeo, quero falar sobre o filme. Como eu disse, mega sucesso, bombando. Querendo ou não, Kimetsu é um mega sucesso. Tem até um vídeo dito do porquê eu acredito que foi um mega sucesso da temporada. Acredito que, para todo caso, superou essas expectativas, como já era de se esperar, porque foi um mega super hit bombástico. Afinal, como eu disse, o valor atual, ainda estamos em apenas 2 semanas. Pode ser que o filme fique por mais 1 mês e meio nos cinemas, então vai ter muito ainda a arrecadar. A gente já viu que já superou Tenkinoko e Your Name, que levou 1 mês e meio para ter uma bilheteria do tamanho que Kimetsu conseguiu em apenas 2 semanas. Então, eu diria que tá sendo um recorde de vendas, ou melhor dizendo, de bilheteria. Tá sendo um recorde em tudo que é feito, porque o Shigeru Homura, que é a música tema, cantada pela nossa querida Arisa, em colaboração, né, instrumental arranjo da Yuki Kajura-san, que é a compositora de Kimetsu, já pegou, digamos que, a Billboard Top 100, pra você ter ideia. Ficou em 2º lugar do mundo inteiro. E acontece que na Top Charters do iTunes, eu acredito que entrou pelo Top 50 global, pra você ter ideia. Então, Homura tá sendo um single bem bombástico e é de se esperar, né? Sasuga Kimetsu, Yuriza-sama. Então, era uma coisa que eu fico feliz, porque é uma obra que eu gosto, é um dos meus shonens favoritos, tá? No meu top 5. Kimetsu é uma obra que eu tenho um carinho imenso. Ainda mais porque tem muita coisa bombástica que vai acontecer após esse arco. Acontece que dá uma emoção lembrar de certos personagens, certas mortes. Embora eu não vá dar spoiler, não se preocupe, mas não é muito o assunto do vídeo. Mas eu ainda tô sob o efeito do mangá e acontece que não tem como, eu tô muito imerso, tô muito apaixonadinho. Mas, para todo caso, voltando ao assunto principal, que é falar sobre esse filme, sobre o mega sucesso estrondoso. Muitos podem pensar, Haru, você já não havia feito um filme sobre Kimetsu, ou melhor dizendo, um vídeo sobre Kimetsu, se fosse um filme, ele tava feliz, né? Imagine mais um filme aí, uma rota alternativa, deixando alguns Hashiras vivos. Mas, para todo caso, voltando ao assunto principal, Haru, o que você quis dizer? Já teve um vídeo no canal sobre Kimetsu, o que mais você vai trazer, meu querido desgraçado senpai lindão? Então, meu querido jovem, minha querida senhorita, acontece que foi lançado mais um PV, acredito que foi um agrado da Unfotable pelo sucesso que tá tendo, para os fãs do mundo inteiro, e ocorre que esse PV mostra a luta final, digamos que do filme, a luta entre o Hashira das Chamas, nosso querido Rengoku-san, contra o nosso querido lá, como é, o Lua Superior, o Akaza. Para todo caso, é interessante isso, porque você já percebe que será a luta final, onde a gente vê pela fala do Oni que ele quer transformar o Rengoku em um Oni. E acontece que o Rengoku diz a beleza de ser um ser humano. Então você já percebe 2 ideologias bem diferentes, mas como o Rengoku é fascinante. Afinal, um Oni queria transformá-lo em Oni para que ele continuasse em modos vivendo. Então isso já dá possibilidade. Vai acontecer algo com o Rengoku? Tá aí a possibilidade. Se você for ver o PV, já mostra que ele vai ter ferimentos graves. Então, o nosso querido Hashira das Chamas vai morrer? Vai sobreviver? O que vai acontecer? Para todo caso, se você quer saber, recomendo que veja o vídeo do canal sobre o filme de Kimetsu no Yaiba, ou Trem Infinito, onde eu falo sobre o arco do mangá, onde eu falo principais pontos, o que eu achei em base daquele arco. Eu recomendo porque esse vídeo é mais um foco só sobre o PV, sem dar muitos spoilers. Então, eu não vou confirmar aqui se vai ter mortes ou se não vai ter. Se você quiser ver,
no canal tem conteúdo e é só você ver o vídeo. Pra todo caso, acredito que vamos logo então falar sobre esse filme lindo, cheiroso, delicioso, porque Makoto Shinkai Sensei, isso mesmo, criador de Your Name, Tenki no Ko, ficou bem surpreso pelo sucesso de Kimetsu. Tipo, ele fez um comentário bem vago, bem claro, mas como se ele tivesse ficado impressionado que Kimetsu conseguiu já arrecadar uma bilheteria bem alta em poucos dias. Isso é interessante porque realmente mais de 10 bilhões de ienes, o que dá total de 90 milhões, praticamente 100 milhões de dólares. E em real ficaria praticamente 1 bilhão, trilhão, como você quiser, porque converter dólar para real hoje em dia tá difícil, mas mostra, digamos que tá no valor bem alto, né, a bilheteria que o filme tá ganhando. Um fato bom merece, pela qualidade também, a animação daquele estúdio, pelo amor de Deus, já ganhou com a melhor animação do ano. Inclusive, os fãs japoneses que viram o filme falaram que essa luta vai durar 15 minutos, e eu diria então que vai ser a luta do ano, porque a Ufotable faz qualidade na luta, e eu sei como vai ser a luta pelo mangá, então eu já posso dizer, mesmo sem ter visto o filme, que será a luta do ano em termos de melhor animação. Pra todo caso, eu diria que temos muita coisa ainda pra conversar, porque agora eu vou focar mais no PV, que é o centro, porque aqui eu só falei alguns pontos bem rápidos, mas que era uma curiosidade para deixar informativa, para você ver o mega sucesso do filme. Continua sendo uma franquia de mega sucesso. Eu ainda acredito que o final do filme mostrou confirmação de segunda temporada, porém não achei nada pelos fãs que já assistiram o filme, ninguém confirmou nada que foi mostrado, o que é estranho, senão já teria vazado isso. Então pode ser que ainda não tenham falado nada, mas como vai ter muitos eventos da Jump e do próprio Kimetsu, pode ser que eles falem no evento e queiram deixar mais o foco aqui, digamos que, como eu posso dizer, no final desse arco um pouco trágico. Mas, para todo caso, acredito que agora vamos falar em volta do PV, digamos alguns pontos principais, algumas cenas em torno do Rengoku, do Akaza e talvez o próprio Tanjiro, porque foi um PV bem curto, onde mostra realmente a luta final, digamos que o verdadeiro protagonista do filme contra um dos vilões mais poderosos, um dos mais fortes, poderosos Onis de Muzan. Então, acredito que agora sim, vamos para as partes onde vamos sentar os pontos em torno do PV de Kimetsu no Yaiba, Mugen Rensha Hell. Continuando a falar sobre esse filme lindo, cheiroso, formoso, maravilhoso, espetacular, que eu estou louco para ver a adaptação, eu acho que devemos falar agora de algumas cenas detalhadas, alguns aspectos importantes que foi mostrado nesse PV. Porque quando a Ufotable lançou o PV, eu acho que eles estavam pensando: vai trabalhar, seu desgraçado. Vai produzir conteúdo em torno de Kimetsu filme. E eu pensei, se você mandar mais PV, meu amor, é claro que vai ter conteúdo. E aqui estou eu trazendo algumas pequenas cenas que a gente deve ficar atento. Então, primeiro ponto que eu quero que vocês se recordem. Por conta que esse PV dá muito ar. O Rengoku é o protagonista central. Digamos que aparece um novo Oni. Então quem que é realmente o antagonista? Quem que é o protagonista desse filme, meu querido Haru? Então, ocorre que eu quero que vocês tenham em mente que o protagonista realmente da obra de Kimetsu é o nosso querido Tanjiro. Mas no filme é dividido o protagonismo entre Tanjiro e Rengoku. Embora tenha personagens principais, você pode considerar o Rengoku como o protagonista, porque ele é o personagem que vai ser desenvolvido desde o início até o final do arco. Então você pode considerá-lo meio protagonista também, como o Tanjiro. Ele até vai ter mais foco, vai ter mais roubo de cena do que o Tanjiro, digamos que os holofotes ficarão nele. Até porque o Tanjiro se inspira muito, admira e respeita. As palavras do Rengoku fazem com que o Tanjiro continue firme até, digamos, a saga final, digamos que até o final da obra. Então é bacana que você se recorde disso, porque você já nota a presença que o Rengoku vai ter em cima do Tanjiro. Para todo caso, a gente vê que sobre o vilão final, é interessante porque é o vilão dos sonhos realmente o antagonista central, porque ele praticamente prende os caçadores, exterminadores de Oni, então ocorre que é ele o vilão que se deve pensar que é realmente o vilão do filme. Porém, o Lua Superior, Akaza, que apareceu no PV mais recente lutando contra o Rengoku, é como se fosse o boss final. Eu quero que você tenha em mente isso. Ele não é o antagonista do filme, mas ele é aquele boss final que você vai nutrir ódio, vai chorar e vai ver a segunda temporada quando lançar, querendo matar e estrangulá-lo, até que a autora mostre a tragédia da história dele. Mas, para todo caso, é interessante, eu quero que você tenha em mente isso, porque muitos podem pensar, ah, ele que é realmente o vilão final, é o vilão verdadeiro? E não, tem dois vilões do filme. Porém, tem um que é o central, o principal, e tem um que é o boss final. É isso que você tem que ter em mente. Então, são dois Onis principais centrais que vão ser no filme. Para todo caso, como eu disse, se ele é o final, ele só vai aparecer lá pelo final do filme. E o mais interessante de tudo isso, eu quero que você tenha em mente que você se recorde. É um Lua Superior. Lua Superior é bem diferente de Lua Inferior, por exemplo. Luas inferiores são cerca de 12, se eu não me engano. Se eu me recordo, o Rui era um Lua Inferior, só que ele era o mais poderoso de todos que poderia até ser um Lua Superior, se eu não me engano. Para todo caso, o Lua Superior são um membro seleto de 6 Onis em questão, que são os mais poderosos de Muzan. Então eles estão em um nível acima dos Luas inferiores. E assim vemos que o Akaza, que foi apresentado, que irá lutar contra o nosso querido Rengoku-san, ele está como
a terceira posição dos Onis mais poderosos. Ou seja, ele é o terceiro mais poderoso membro do esquadrão de Onis do Muzan. Então só tem 2 acima que são os mais poderosos. Então você já percebe que ele é muito perigoso, ele é muito forte, muito poderoso. E podemos pensar que realmente o Tenjiro vai conseguir dar conta de um Lua superior. É por isso que a gente vê que o mito dos mitos apareceu no PV para lutar. Aquela luta é do Rengoku. A gente vê, o Tenjiro não vai entrar, o Tenjiro não vai participar. Você já nota pelo PV isso. Você pode achar, mas o Tenjiro não vai fazer alguma coisa, Haru? Então, aguarde o filme para você saber. Mas, para todo caso, você já percebe que realmente essa luta contra o boss final é uma luta que só um Hashira pode fazer, porque contra os Luas superiores, você vai perceber que somente Hashiras têm, digamos que, o aspecto e a habilidade para conseguir lidar com isso. Porém, não quer dizer que o protagonista não vai ter uma experiência com Onis de Lua superior. Afinal, ele vai ter que ter a partir desse momento para que ele possa enfrentar o Muzan futuramente, não é mesmo? Pra todo caso, eu acho que era isso que eu tinha que centrar um pouco em torno do Akaza. Ele é uma figura meio desprezível por conta do que ocorre no plot do filme, porém, conforme você vai avançando, né, na história, conforme vai ser adaptado, você até pode meio que compreendê-lo. Eu não vou dizer que você perdoa, eu não vou dizer que você gosta dele, mas você até acha um Oni relevante pra história. Você percebe isso. Então é bacana porque é aquela história, a autora faz com que a gente odeie e depois sinta a pena dos Onis. E é por isso que eu amo Kimetsu. Mas, pra todo caso, no momento atual, você vai nutrir bastante ódio. Por exemplo, como você teve ódio do Shinazugawa na primeira season pelo que ele fez com a Nezuko, até que você consiga compreender o plot dele. Então é tipo isso. Mas, pra todo caso, eu diria que é aguardar, é ter paciência, mas ele é um Oni interessante. Você percebe que ele diz: deixe-me transformá-lo em Oni, para que depois eu possa matá-lo. É interessante pra casa por conta dessa figura. Ele, digamos que é um Oni muito interessante, porque eu queria falar uns negócios aqui em torno dele, mas eu não posso falar. Mas ele é um Oni que, mesmo se transformando em Oni, ele tem alguns aspectos que ele respeita como um ser humano. Isso que é o mais interessante dele. Infelizmente não posso falar no momento atual, mas futuramente a gente até pode conversar em torno disso. Então, não é como se você não fosse odiá-lo. Você odeia bastante ele, mas você até compreende futuramente. Mas para apenas quem viu o filme, obviamente o ódio vai ser muito maior, muito nutrido. Você, quando vê-lo novamente, digamos que na adaptação futura, você vai pensar: a casa! E tipo, você vai querer que ele morra de todas as maneiras possíveis. Mas até lá, paciência. E é isso. Pelo todo caso, eu acho que focando no Rengoku, que vai demonstrar a luta final do filme, é interessante, porque pelo que eu já afirmei, foi mostrado pelos fãs japoneses que viram o filme, tem mais de 15 minutos essa luta. É interessante porque um Photoball vai fazer um show de animação, porque é a luta de um Lua superior, um dos guardiões mais poderosos de Muzan, contra um Hashira, uma das figuras mais responsáveis e poderosas que tem o dever de exterminar todos os Onis, principalmente o líder deles. Então é interessante porque a gente percebe, né, que o Rengoku, ele tem uma carisma, ele tem, digamos que um símbolo realmente de líder, é como se ele consegue se chamar a responsabilidade pra si. Posso dizer isso baseado apenas no que foi apresentado dele e o pouquinho tempo de tela que ele teve na primeira temporada. Você já percebe pela forma eloquente que ele se porta, que ele diz. Então, eu acho que o Rengoku, ele é uma figura muito poderosa e vai ser muito bacana de ver a forma como ele vai conduzir suas técnicas. A gente percebe que ele não quer deixar ninguém morrer, ele tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade de Hashira vai fazer com que um combate muito emocionante seja proporcionado. Então, sério, eu acho que vai ser muito emocionante, e a gente já percebe que ele vai ter ferimentos graves, porque ele é humano, afinal de contas, mas ele mostra a beleza, a preciosidade do que é ser humano. Ele apresenta uma ideologia de um Hashira, de uma figura que quem quer proteger as pessoas, algo bem diferente de um Oni. Ele apresenta o motivo do porquê ele não vai provavelmente querer se transformar em um Oni. Se a gente pegar numa boa interpretação, é como se a pergunta do Oni do Akaza fosse para ele. Mas você pode achar que foi para o Tanjiro, não há problema. Mas direcionado no foco do PV, você percebe que ele tá meio que falando com o Rengoku. E o mais bacana de tudo isso é ver a forma com que o Rengoku fala as suas palavras, a sua filosofia, a sua ideologia, os seus pensamentos sobre o que é um ser humano. E é isso que o faz ir à frente, e é muito bacana isso. Mas, para todo caso, Rengoku-san, eu acho que é esperar, é chorar quando aparecer esse filme, e é chorar porque a gente lembra do que acontece. Mas, para todo caso, acredito que vamos para outro ponto aqui, já para ir próximos das conclusões. Vamos falar de outra cena relevante que teve nesse PV. Sem dúvidas, ótimo filme, ou ao menos PV, para criar hype para esse arco lindo, cheiroso e formoso.
Eu diria que esse é o único filme que eu digo com totalmente confiança que eu não preciso assistir, tendo conhecimento pela própria obra de Kimetsu e pela qualidade dos responsáveis, seja em termos de soundtrack, sonoplastia, temas musicais, animação, que vai ser o filme do ano, por conta de que praticamente eu só preciso assistir pra confirmar o que eu tô falando. Mas, gente, não tem como, é uma qualidade tudo acima da média esse filme vai ser. Então, eu acho que eu tô ressaltando demais porque Kimetsu é uma obra que eu gosto e eu tô muito hypado pra ver esse filme, então tudo que tá sendo lançado eu quero trazer de certa forma aqui pro canal, seja curiosidades em torno do número de vendas da bilheteria, o Shingiro Homura, falar das cenas que foram mostradas e lançadas do PV, porque é hype, eu tô ansioso pra assistir esse filme adaptado, porque eu sei o que vai acontecer. Então, para todo caso, citando ainda alguns outros pontinhos aqui, só para dar uma conclusão, que eu havia falado, que eu ia apresentar outros pontos, eu acho que é interessante ver que o Tanjiro vai usar muito a Hinokami Kagura a partir de agora. Eu acho que é bom que você tenha isso em mente, que ele pode até usar a Mizuno Kokyu, né, a respiração da água, que foi o básico, a respiração que ele conhece, que ele estudou, né, que ele treinou. Porém, a Hinokami Kagura é uma técnica muito especial. Você vai ver muito em cima da dança do deus dos fogo. Então, eu acredito que você tem que ter uma boa mente para Hinokami Kagura, porque ela é uma técnica que, até o final da obra, ela vai ser muito importante, mas muito mesmo. Então, sério, confia que a Hinokami Kagura não é só uma técnica especial básica, você pode até converter, fazer uma derivação, você pode até fazer de várias formas essa técnica. E a gente vai perceber um pouco disso já no Tanjiro. Pronto, no caso, vai ser bacana ver que teve uma cena ali do nosso querido Inosuke, então podemos acreditar que vai ser muito lutas de pares, por exemplo, Nezuko e Zenitsu, Inosuke e Tanjiro, e Rengoku praticamente sendo o prota cuidando de tudo sozinho. Pra todo caso, é interessante, acho que é o máximo que dá pra ressaltar se baseando no PV. E agora é criar hype, é esperar, é ver esse filme lançar, porque eu acho muito difícil ter outro PV. Mas, para todo caso, relembrando, se você quer ver detalhes em torno do filme, minha opinião sobre assim o final do arco, vai no vídeo que tem no canal em torno do Trem Infinito, tá bacana aquele vídeo, eu acho que você vai gostar. E para todo caso, é isso que eu tinha para apresentar neste vídeo sobre o arco do Trem Infinito em torno do PV que foi lançado. Agradeço a quem assistiu até agora, muito obrigado. Tendo informações futuras novas que sejam muito importantes, pode ser que a gente venha aqui conversar, mas até o momento é aguardar, é esperar, porque vendo o filme a gente vem aqui conversar. Mas até lá, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer Mata na